nesse dia chuvoso aqui de Curitiba. Primeiramente, eu queria agradecer a Mafê e o Gustavo por esse convite, por estar aqui com vocês hoje. Como já falaram, meu nome é Fabiana Kaori, mas podem me chamar de Kaori. E hoje o talk vai ser sobre acessibilidade digital, como podemos projetar para todos. Eu vou iniciar me apresentando, tenho bastante pessoas conhecidas aqui, mas eu sou do interior de São Paulo. Para quem me conhece, se você já viu o grau alguma vez na vida, na hora de ir para São Paulo ou voltar de São Paulo, é a minha cidade de registro. Minha família é bananicultora, que meu pai é um trator, esse trator não é dele, mas é uma foto que a gente tirou que eu acho que eu mostrar bem. E eu trabalhei durante um ano na prefeitura de Curitiba, na Smart TI, onde a gente desenvolvia bastante plataformas governamentais e institucionais. Eu trabalhei no Portal de Dados Abertos de Curitiba, no Design System de Curitiba e também na Fundação Aviação Social de Curitiba. Curiosidade é que a FAS ela existe há uns 15 anos e até hoje eles não têm um sistema administrativo, tudo é feito à mão. Ou seja, se você vai pedir um auxílio, eles estão contando à mão e fazendo o cadastro à mão. Então, foi um grande desafio participar desse processo. E eu estou falando isso porque tem a ver com o nosso objetivo da palestra hoje, que é falar sobre acessibilidade. E o que a gente vai falar? Uma introdução à acessibilidade digital em produtos móveis, no caso a gente vai falar principalmente do mobile, do celular, né? E apresentar um pouco sobre a temática, abordando alguns guias de acessibilidade, que é uma coisa que eu entrei muito em contato durante a prefeitura, porque a gente entra em contato com uma gama muito grande de pessoas, tudo quanto é tipo de situação, e eu vou trazer um pouco da minha experiência hoje. Bem, os tópicos que eu ia falar é conceitos sobre acessibilidade no geral, o público, então quem que a gente está falando quando a gente fala de acessibilidade, o que é um conteúdo acessível e acessibilidade na prática. Vou trazer esses guias e mostrar como a gente pode traduzir isso dentro do mobile. E o que é acessibilidade? De acordo com a Universidade Federal do Ceará, a acessibilidade é, portanto, uma condição fundamental, imprescindível a todos a qualquer processo de inclusão social e se apresenta em múltiplas dimensões, isto é, natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística, pedagógica, dentre outros. O que eu quero dizer com tudo isso? A acessibilidade, ela não é só sobre você trabalhar com pessoas portadoras de deficiência, mas é trabalhar com todo mundo à sua volta para que eles tenham independência independente das suas capacidades ou das suas situações. E como que a gente pode traduzir isso para o produto físico e produto digital? Um grande exemplo é pensando campainha. Quando algum amigo chega em casa, aperta a campainha, você escuta o som. E para pessoas surdas, como que elas escutam a campainha? A gente tem a campainha luminosa, ou seja, em vez dela ouvir, ela vê. A comunicação é a mesma, alguém chegou, mas o canal é diferente. Um é visual, o outro é auditivo. Um outro exemplo que a gente pode ter também aqui é a sinalização de escrita. Então aqui, provavelmente, na hora que você chegar, vocês estavam olhando os números da sala, 215, 214, 213. E um grande exemplo é o puxa-empurra. Quem nunca teve problema com a porta na hora de puxa-empurra, puxa-empurra. E esse sinal serve para facilitar a nossa comunicação na hora de passar de um local para outro. E bem, falando em tudo isso, o que a gente pode pensar para quem é essa acessibilidade? A gente primeiro tem que lembrar alguns tópicos. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando de um grupo generalizado. Acontece muito isso. A acessibilidade é para todos, mas é principalmente para pessoas portadoras de deficiência, a qual elas têm perspectivas diferentes, necessidades diferentes, personalidades diferentes. E quando a gente generaliza nesse grupo, a gente está diminuindo o problema. Então, muitas vezes a gente fala de pessoas surdas. Não são pessoas que não escutam totalmente. Algumas escutam só de um lado do ouvido, outras escutam 10%, outras escutam 50%, e isso varia muito das suas necessidades como um produto digital. Outro exemplo que a gente pode ter infelizmente, no mundo que a gente vive, o modelo de acessibilidade para uns grupos é mais maduro do que outros. O que eu quero dizer com isso?
Algumas pessoas elas acabam sendo mais excluídas da sociedade que outras. A gente pode ter um grande exemplo, é o símbolo de acessibilidade, que é uma pessoa cadeirante. E toda vez que a gente fala pessoas portadoras de deficiência, a gente pensa em cadeirante, quando existem inúmeras outras características que incluem esse grupo. Além disso, a gente também tem que lembrar de incluir pessoas neurodivergentes. Então, quando você está trabalhando com um aplicativo acessível, a gente está falando de pessoas com TDAH, pessoas com espectro de autismo, pessoas com síndrome de Tourette. Então, é uma gama muito maior que às vezes elas acabam sendo excluídas na hora de projetar um produto. E por fim, a gente também tem que lembrar que questões socioeconômicas importam. E o que eu quero dizer com tudo isso? Nem todo mundo tem acesso ao melhor iPhone, nem todo mundo tem acesso às melhores tecnologias, nem todo mundo tem acesso à internet a todo momento. Alguns não têm 3G, outros não têm internet dentro de casa, e tudo isso influencia na nossa experiência. Então, o próximo tópico é pensar, a acessibilidade, ela também é conteúdo. E o que eu posso falar por isso? Eu dei um exemplo aqui do Garrett Williams, ele é o diretor do Agile, ele foi ex-header de UX da BBC. E ele fala um pouquinho, o caso da BBC ele é muito específico. Por quê? Ele é um dos maiores canais de comunicação de notícia do mundo. Ele é traduzido atualmente em 44 línguas diferentes. E mensalmente eles têm uma base de usuários de 500 milhões de pessoas. Então é um trabalho muito sensível. E quando eu falo isso, a gente está falando de pessoas portadoras de deficiência, acesso a esse site, pessoas que estão em guerra ou em regime autoritário no país delas e têm difícil acesso à informação. A gente está falando de pessoas em vulnerabilidade, porque é um canal de notícia. Tem que ser acessível para todos, pensando na democracia e na igualdade de conteúdo. E aí, uma coisa muito interessante que eles fizeram na BBC é que, além dos tópicos que eu vou mencionar daqui a pouco, as pessoas têm muita dificuldade de acessar vídeo. E às vezes a matéria ela precisa do vídeo, ela está transpondo alguma informação ali. E aí eles criaram um canal de ligação em alguns países. Ou seja, você não tem internet, você liga para esse canal específico e aí eles vão traduzir o que está naquele vídeo para você. Porque eles viram que é mais barato em alguns locais você pagar pela conta de telefone do que pela conta de internet. Então são outros meios da gente poder trabalhar e não diminuir a experiência da pessoa. E aqui também vou dar um exemplo, então, de como a gente pode ver a plataforma em si. A primeira coisa que a gente pode ver é uma navegação simplificada. O menu ele é muito claro, muito óbvio, e a primeira coisa que você vê na leitura. E aí ele passa de a página inicial, essa é a BBC da Nigéria, então tem o país, o continente e logo em seguida o mundo. Então também tem uma lógica de informação a partir disso. Outra coisa que a gente pode ver aqui é em relação às cores. Majoritariamente preto e branco, além das imagens, e a gente também tem a seção do vermelho do cabeçalho. Mas em relação ao conteúdo em si, é muito fácil para uma pessoa daltônica ler, ela não vai ter problema de acessar essa informação. Outra coisa que a gente pode ter aqui é o uso de poucas imagens. Elas são imagens para chamar para a matéria, mas não necessariamente tem uma relação de estética ou uma relação de perda de informação. Provavelmente é uma imagem com áudio descritivo. E, por fim, a gente também tem hierarquização textual. Como que eu quero dizer com isso? A gente sabe o que é título, a gente sabe o que é subtítulo, a gente entende o que é link porque está sinalizado como hiperlink. Então, todas as informações acabam sendo lógicas na nossa leitura. Isso influencia muito quando você vai usar um leitor de tela, aqueles leitores que às vezes a pessoa usa quando você tem dificuldade de visualização de uma tela. E o melhor de tudo, esse é um outro exemplo. Como eu falei, 44 línguas diferentes. Algumas línguas vêm da esquerda para a direita, outras da direita para a esquerda. E é facilmente adaptável esse template que eles criaram. E apesar de a gente provavelmente não entender as informações que estão escritas, a gente sabe o que elas significam. A gente sabe que aquilo é um menu, a gente sabe que isso é um título, a gente entende que isso é um subtítulo. Então, essa clareza da informação também tem a ver com acessibilidade. E um rápido lembrete. Quando a gente fala de acessibilidade, eu vou falar várias vezes a palavra acessibilidade, gente, mas quando a gente fala, não é uma funcionalidade, não é uma etapa no projeto. Então, é muito comum quando a gente vai no mercado de trabalho, a galera fala, no final a gente vê a questão da acessibilidade.
mas ela, na verdade, permeia todo o projeto, do início ao fim, em vários âmbitos. E agora eu vou falar um pouquinho do que é acessibilidade na prática. Então, como que a gente pode transpor tudo isso que eu comentei na hora de criar um aplicativo? Para isso, a gente tem alguns guias práticos. No Brasil, a gente tem o EMAG, que é o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico. Ele é, na verdade, disponível para a web, não fala sobre mobile, mas já é um início de guia que a gente pode ter aqui, e principalmente para dar carteirada quando alguma instituição pública não está seguindo os seus níveis de acessibilidade mínimos. Infelizmente, ele foi criado em 2014, desde então não foi atualizado desde então, e muitas tecnologias avançaram e elas não estão inclusas aqui. Mas ele fala bastante sobre relação de contraste, relação de tamanho de tela, relação de... até mesmo no código, mas é mais focado em HTML e CSS nesse momento. E o EMAG, ele tem como referência um outro muito famoso, que é o W3C. Para quem não sabe, é World Wide, que foi criado pelo Tim Berners. O Tim Berners é o criador do www, o primeiro navegador do mundo. E o cara é genial, ele também desenvolveu a catalogação de dados abertos. Então, a gente tem bons dados abertos pelas instituições públicas por conta desse cara. Opa. E a W3C ela é usada no mundo inteiro como um guia de boas práticas de elaboração de projetos na web. Mas eles também têm uma seção para mobile. Inclusive, a Apple usa dentro da RIG, Human Interface Guidelines, as informações que eles têm. Mas, novamente, infelizmente, na parte de mobile, foi atualizada a última vez em 2015. Então, muitas tecnologias que a gente tem hoje em dia não estão à disposição. E uma coisa que a W3C fez que é muito legal para a gente utilizar é os AS. A gente chama de single way, que é o menor nível de acessibilidade. Então, isso quer dizer que quando algo é single way, vamos pensar em contraste de cores, não necessariamente todo mundo vai conseguir usar. Tipo, provavelmente vai ter uma péssima usabilidade a partir daquilo. A gente tem o double way, que qualquer pessoa vai conseguir utilizar e pessoas portadoras de deficiência vão ter poucos problemas para utilizar. E por fim, a gente tem o triple way, que é o maior nível de todas, que em teoria todas as pessoas podem utilizar a partir dessa catalogação. E como que eu posso pensar isso materialmente, digitalmente no caso? Um outro detalhe, o Double A ele é o padrão que a maioria das instituições públicas utilizam. Nos Estados Unidos, eles falam que qualquer site precisa estar, se tiver no Double A, você está excelente, está na média. A União Europeia, eles querem mudar isso, porque eles sentem que não é o suficiente. Eles sentem que não é o suficiente quando a gente está falando de instituições públicas. Para ficar mais claro, a gente vai pensar assim, eu, Kaori, quero pedir um auxílio de transporte para o meu filho numa creche. Eu vou entrar dentro de um site. Ou um aplicativo da prefeitura que eles acabaram de lançar. Como que eu vou conseguir ter esse acesso se, por exemplo, o botão que está lá eu não consigo visualizar, eu não consigo tocar? Então, tipo, por isso que é muito importante a gente seguir esses padrões. A gente pode ter aqui, eu estava testando as cores para fazer essa apresentação, e como vocês podem ver, para textos grandes, então no caso de uma apresentação, ele é triple A, ou seja, está dentro dos padrões necessários pela W3C. Já em textos menores é double A, eu posso usar ainda nos sites, sem problema nenhum, mas não necessariamente todo mundo não vai ter problema em ver as informações. E aí, a gente vai também para o Ally, que é A11Y. Eles são uma comunidade que, como eu comentei anteriormente do Williams, que fez o da BBC, ele criou essa comunidade para também falar um pouco dessas informações de acessibilidade, principalmente porque esses guias são muito legais da gente utilizar como base no nosso projeto, mas eles não contemplam todas as pessoas, principalmente pessoas neurodivergentes. Não tem nenhum material sobre isso nesses guias. Então ele tem coisas bem interessantes, inclusive ele tem um checklist de projeto,
que é uma boa, tipo, vocês passarem por isso na hora que vocês estão terminando alguma coisa, vão publicar algo lá na Apple Store. Ver se essa checklist está seguindo esses padrões mínimos necessários. E depois eu vou passar o link para vocês. Agora a gente vai falar da HIG, Human Interface Guideline. Eles bebem da fonte da W3C, só que eles também acabaram incorporando muito na tecnologia deles. O que é muito bacana e eles estão muito atualizados em relação ao tempo deles, eles têm bastante tecnologias novas. A primeira coisa que a gente pode pensar, gestos. Evitar o uso de gestos muito elaborados para coisas muito simples. O que eu quero dizer com isso? Toques como pressionar na tela, usar 2 dedos, usar 2 mãos ou movimentos repetitivos pode ser muito difícil para uma pessoa realizar. A gente pode pensar numa pessoa mais velha, que tem um pouco de dificuldade, pode ter tremedeira na mão. Então, se você for usar coisas simples, como deletar, excluir, é mais interessante usar o swap do direito para a esquerda, usar cima e embaixo, ou usar o próprio toque, né? O clique, que é o mais comum. E no momento que vocês forem criar alguns gestos, é interessante também a gente criar mais de uma função, mais de um gesto para a mesma função. Uma coisa muito legal que a Apple faz, que é o deletar. Então, para você deletar, você tem 2 opções. Ou você pressiona e você vai na direita e deleta, ou você dá um swap e clica e deleta. Por que é legal fazer isso? Em vez do usuário ter que se adaptar com o aplicativo de vocês, a tecnologia se adapta a ele, às preferências dele. Outra questão é o VoiceOver. Muita gente fala, não, para que eu vou fazer um aplicativo de acessibilidade se já tem tanta tecnologia assistida por aí, principalmente o VoiceOver, mas é um lembrete. Ele muda os gestos da tela. Ele é um pouco diferente do usado aqui normalmente. Então, às vezes, toques que você usaria uma vez, tem que fazer 2 toques quando estiver com o VoiceOver ligado. Então, é sempre bom ficar testando para ver se ele está de acordo. Outra coisa, pensando em botões e controle. A gente tem um toque mínimo de dedo assim, para pegar na tela. A gente tem que lembrar que tem gente que tem mãos pequenas, outras pessoas têm mãos grandes. E para a Apple, pela RIG, eles falam que o mínimo de toque é 44 por 44 pontos ou 58 por 58 pixels. O que eu quero dizer com isso? Tem aqui uma lista, estou lá no iFood, quero adicionar alguma coisa no meu pedido. E aí eu vejo que eu coloquei um botão na lateral, só que ele não cabe os 58 por 58, se eu aumentar vai destruir todo o meu design. Então a área em volta total tem que ter 58 por 58 pixels. Isso é muito importante. Se vocês forem seguir aqui certinho, vocês podem ver que a grande maioria dos elementos que ele tem, dos componentes que eles têm, seguem isso. Como vocês podem ver, esse X é da própria RIG. E aí, para contornar isso, eles colocaram um círculo, para não ter só o X. Outro que é muito simples, que é o mais famoso, né, que todo mundo sabe, é contraste de botões e hiperlink. Sempre avisar esses hiperlinks. E também lembrar que a gente tem que adaptar o nosso serviço para o nosso público. Então, vocês vão fazer um aplicativo para a BBC, como eu comentei. Cara, o hiperlink tem que estar lá exposto para todo mundo ver. É muito importante ter acesso àquela reportagem de forma rápida. Mas agora eu vou fazer um aplicativo de jogos casuais entre os amigos. Não necessariamente precisa ter o hiperlink, e algumas tecnologias elas oferecem isso. Você ativa ela ativa todos os hiperlinks dentro do seu aplicativo. Então também tem essa questão de peso de informação. Mas é legal sempre estar muito bem claro o que é clicável e o que não é clicável. Outra questão em relação aos inputs. Então, estou mexendo com o celular, então não existe teclado. Não. Algumas pessoas, mesmo com o celular, elas optam pelo teclado pela facilidade. Às vezes ela tem dificuldade de digitar. E aí é muito importante a gente pensar nisso. Então, na hora de vocês projetarem, pensar, como que eu posso fazer com que a pessoa consiga olhar os itens que ela está acessando? Tem o chamado modo focus, que é quando você circula em azul. Provavelmente vocês viram isso quando vocês vão dar no text field da Apple. Você clica e ele dá uma sinalização que aquilo está clicável.
Outra situação é possibilitar outras formas de input além da escrita. Um exemplo é o teclado da Apple, que eles têm o teclado digitado, né, que você fala e aí ele digita por você. Isso é uma questão muito interessante e a gente pode trabalhar em mais tecnologias assim. E, por conta disso, a Siri pode ser uma grande aliada. Em vez de você pedir para o usuário fazer inúmeras ações que podem dificultar o acesso dele, a Siri pode falar, seta o alarme para mim às 7 horas. Você encurta o caminho e facilita a vida de muitas pessoas. Outra coisa em relação ao conteúdo descritivo. Todas as imagens na sua tela, é interessante que elas tenham uma descrição, porque caso a pessoa está usando um leitor de tela, ela não perca a experiência, ela consiga entender que essas imagens têm algum tipo de função lá e que ela consiga entender. Como eu falei da campainha luminosa. A comunicação é mesmo que muda o canal. E quando a gente fala de conteúdo descritivo, a gente não está falando isso é um brócolis. A gente tem que dar a experiência para aquela pessoa. Então, uma ideia seria: a imagem contém uma cabeça de brócolis madura e em volta folhas largas da própria planta. Então, eu estou falando do item e eu estou falando o que envolve esse item. Outra dica muito legal em relação à sinalização. Algumas pessoas, elas dependem ou elas preferem usar os toques do celular, de vibrar principalmente, como um alerta. Então, às vezes é legal, por exemplo, se você está fazendo um jogo que você precisa de uma mãe e de uma criança ao mesmo tempo, e a mãe ela precisa ficar de olho na criança e no celular. Às vezes é legal que, depois de finalizar essa ação, o celular vibre, porque aí ela não precisa olhar diretamente no celular para saber que aquela ação foi feita, mas ela consegue saber pela vibração. Tem algumas informações, na verdade, disso no site da RIG, que é bom dar uma olhadinha, é algo que poucas pessoas exploram dentro do aplicativo e que pode ser muito útil, não apenas para pessoas portadoras de deficiência, mas para todo mundo no geral. E um lembrete também, eu falei que é legal ter imagens descritivas, mas se a imagem é decorativa, é legal esconder de tecnologias assistivas. O que eu quero dizer com isso? Criei lá meu aplicativo, no onboarding, eu coloquei vários cachorros. Coloquei 50 cachorros na tela. E é meramente decorativo, ele não influencia na experiência do usuário. Em vez de eu deixar que a tecnologia fale um cachorro, 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 eu posso evitar isso escondendo essa imagem. Que aí a pessoa que está tendo essa leitura, ela não é interrompida constantemente. Porque imagina o estresse de ficar lendo várias coisas que não são importantes para aquela experiência. E falando um pouquinho de navegação. Novamente, vou colocar ênfase, certifique que dá para usar o seu aplicativo com VoiceOver. Eu vejo pouquíssimos desenvolvedores testando isso, é muito importante. E também é legal avisar o VoiceOver quando algum elemento muda. Então, por exemplo, eu tenho o botão de salvar. Cliquei em salvar, ele está azul. Eu alterei. Cliquei em salvar, agora está salvo. Avisa. Este botão mudou de cor. Esse botão ele tem agora uma nova função. O quadrado estava embaixo da tela, foi para cima da tela. É legal avisar essas questões do VoiceOver. A Apple tem alguns manuais de como poder fazer isso dentro da programação. E sinalizar mudanças de tela. Isso é para você deixar ciente do seu usuário o que ele está fazendo. Duas sinalizações muito comuns, o do ladinho, entre as laterais, que você está indo um para o lado ou para o outro. Geralmente é no próximo, quando a gente vai fazer um cadastro, ou quando a gente está no onboard, ou de abrir. Esse sinal ele geralmente é conhecido para você abrir uma tela. Então, digamos lá, dentro do seu aplicativo tem Quem Somos. E aí nesse Quem Somos tem um link para o seu LinkedIn. Em vez de só deixar um botão, que pode ser que a pessoa não entenda que está indo para outra tela, sinaliza para ela, porque ela não fica confusa na hora que as coisas forem se alterando. E mais algumas informações aqui, é bastante coisa, mas por fim, façam suas fontes serem adaptáveis. O que eu quero dizer com isso? A pessoa às vezes está abrindo no iPad, está abrindo no iPhone, está abrindo no Apple Watch. Então, entenda que vai mudar o tamanho dessas telas e como elas vão enxergar isso.
Outra coisa interessante, muita gente, na hora de fazer coisas pequenininhas, acharem que informações não são relevantes, deixa em cinza claro. Mas quanto menor o item dentro da tela, maior contraste ele deve ter. Porque menor, mais difícil a visualização. E por fim, evite usar animações. Muita gente gosta de usar Motion, gosta de fazer aqueles aplicativos gigantes, cheios de coisas e imagens e bolas pulando. Mas às vezes, quando esse Motion ele não interfere na experiência do usuário com aquele aplicativo, pode dificultar, pode atrasar, a internet pode vacilar. E bem, eu peguei mais alguns apanhados gerais, né, de informações para acessibilidade. Tem alguns mais básicos que a gente pode falar de contraste, a gente pode falar de hierarquização, mas esses são conteúdos que estão muito bem espalhados pela internet, de muito fácil acesso. Essas informações eu vejo que poucas pessoas comentam na hora de desenvolver um aplicativo. E bem, eu vou chegando ao fim da minha apresentação. Aqui nesse QR Code ele tem todas as referências que eu utilizei, também tem acesso ao meu LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato. Eu também tenho meu e-mail. Alguém tem alguma pergunta para fazer agora? Sim? Então, tranquilo? Beleza, gente. Muito obrigada pela apresentação, pela atenção. Foi um prazer passar essa noite aqui com vocês hoje. Obrigada.